Legal. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui nesse dia 12 de novembro. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre dois assuntos bem rapidinho. Bom, vou falar de um assunto que eu acho que é bom, muito bom, que é o novo concurso do Ministério Público do Trabalho. Vou falar rapidinho sobre isso. E vou iniciar com a nova lei, uma medida provisória que nos pegou de surpresa hoje pela manhã, que altera, um contrato de trabalho, cria um novo contrato de trabalho. Agora presta atenção aqui, ó. Oi. Live tem que ser rápida, objetiva. Então eu vou falar nesse primeiro momento bem rapidinho para não ficar cansativo. Aqueles que não puderam assistir agora, ao vivo, às 6 horas da tarde, como estava previsto, eu vou deixar salvo, vai ficar salvo aqui por 12 horas. Se você souber de alguém que tem interesse na área trabalhista, estuda ou atua no dia a dia, é só marcá-lo aqui ou enviar para esse amigo. Muito bem. Pessoal, essa MP 905, chamada de Contrato Verde Amarelo, já era uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro, ele já falava isso nos tempos da campanha, e saiu hoje, esse novo contrato de trabalho. Então, para os seguidores aí do novo governo, é um cumprimento de uma promessa. Muito bem. Sobre a MP, pessoal, não tem relevância nem urgência. Então essa MP, ao meu sentir, é inconstitucional nesse primeiro ponto, que agora a MP, o Executivo abusa dos poderes da MP e solta a MP a qualquer hora. Isso não é desse atual governo, mas é também um costume dos governos anteriores. Mas o problema dessa MP do contrato verde amarelo é que ela trata pessoas diferentes em razão da idade. E isso é expresso no artigo 7º da Constituição, que não cabe distinção em razão da idade. Tudo bem? Então, há uma inconstitucionalidade aqui nesta MP, já para começar a conversa. Tudo bem? Então, essas são as primeiras impressões que eu tive ao ler a MP. Outro ponto bem rapidinho, nesse início, enquanto você se acomoda do lado daí, é o seguinte: Henrique, eu vou prestar concurso. O concurso do MPT, por exemplo, está aberto. A MP do contrato verde e amarelo cai ou não cai? Pessoal, tem que ver o edital. No concurso do MPT, pelo edital, ela pode ser cobrada. Mas nós precisamos lembrar o seguinte: a MP ainda, embora ela tenha vigência a partir de hoje, dia 12 de novembro, ela ainda será votada, deliberada, terá acréscimos, no Congresso Nacional e ainda vai para sanção. Então, pode sofrer diversas modificações, pode ser aprovada ou sequer ser apreciada, como já aconteceu. Dúvida? Eu tenho uma. O que você acha do futuro dessa MP, Henrique? Eu acho que vai ser aprovada. Por quê? O cenário no Congresso Nacional é totalmente favorável a essas mudanças para a flexibilização. Mas não é o que eu acho. Infelizmente, acho que será aprovada. Eu quero falar uma coisa aqui bem rapidinho antes de falar do primeiro ponto ainda. A MP do contrato verde e amarelo é boa ou ruim? Depende do ponto de vista. É igual a reforma trabalhista. Eu cruzei o país em diversas capitais falando da reforma trabalhista. Em cada ponto que eu ia, havia uma opinião sobre a reforma trabalhista. Então veja, esse contrato é bom ou ruim? Para o trabalhador, às vezes vai ser bom, às vezes é ruim, No meu ponto de vista é ruim. Atuo na defesa dos trabalhadores. Para o empresário, é bom. Então, e para você? Você tem que ter o seu ponto de vista. Não fique repetindo o que os outros falam. Cada um tem o seu ponto de vista, né?
Esses dias agora eu vi uma advogada, ela colocou assim nas redes sociais: eu, quando vejo assuntos de medicina ou engenharia, não dou minha opinião. Eu sou especialista em direito, eu só dou opinião em direito. Eu acho isso totalmente arrogante. Eu dou opinião hoje em dia sobre tudo. Eu gosto de correr, eu dou opinião sobre corrida, mas não sou especialista. Eu gosto de fazer dieta, eu dou opinião sobre dieta. Não sou médico e dou opinião sobre direito. Você aqui nas minhas redes sociais pode dar opinião do que você quiser. Só que a gente só tem que respeitar o coleguinha. Sobre o contrato verde e amarelo, eu espero a sua opinião, seja você da área jurídica ou não. Tá legal? Então vamos começar a falar aqui do contrato verde e amarelo que surgiu hoje. Ó, eu vou tratar nessa live aqui de alguns minutinhos sobre o contrato, né, verde e amarelo, que é um contrato novo, cheio de novidades, os direitos desse contrato. Vou falar do primeiro emprego, que esse contrato restringe ao primeiro emprego. Vou falar da jornada, da remuneração, do adicional de periculosidade e, por fim, do término do contrato de trabalho. Tudo bem? Então, hoje, essa live aqui é específica do contrato verde e amarelo. Eu não vou falar agora, presta atenção, sobre 11 pontos. Eu não vou falar. Eu vou voltar com outros vídeos detalhados sobre descanso semanal remunerado, que essa MP trata, descanso semanal remunerado e feriados, natureza da alimentação, que ela trata, sobre o processo de infrações, multas, o processo administrativo da fiscalização, anotação da CTPS, gorjetas, FGTS, impactos na legislação previdenciária, seguro-desemprego, plano, participação nos lucros e resultados, sobre a atuação do próprio Ministério Público, TAC, Ações Civis Públicas, ela atinge isso também, e outros reflexos. Então, 11 pontos eu não vou tratar aqui com vocês, tá legal? Vou tratar apenas do contrato verde e amarelo. Certinho? Hoje eu recebi uma enxurrada de dúvidas, porque nós tivemos a Black Friday na editora Juspodium, e o meu mais novo livro, que é esse resumo de Direito do Trabalho, que é um resumo de 1000 páginas, né, ele foi lançado, edição 2020. E aí, como ele foi vendido anteontem, né, esses dias aqui na Black Friday, eu recebi muitas dúvidas. Calma. A MP saiu hoje, mas o resumo de Direito do Trabalho, agora a capa é azul, tá, pessoal? Já vem com a MP. Hoje nós comentamos aqui, estudamos, né? E quem adquiriu o resumo, ele vai chegar na sua casa já com a MP atualizado. É o primeiro livro do país atualizado com a nova MP. Fique tranquilo, tá legal? Vamos concentrar, pessoal? Primeiro ponto, contrato de trabalho verde e amarelo. Ele modifica diversos pontos, pelo menos o objetivo do governo federal, o discurso que foi feito, né, você deve ter visto aí na imprensa, é de que o objetivo é para a inserção do jovem no mercado de trabalho, é ingresso do jovem no mercado de trabalho e combater as taxas de desemprego. O governo pretende criar 1.800.000 empregos até o final de 2022. Foi essa a informação que foi dada. Há um estímulo aqui na contratação, né, de novos profissionais e a desoneração da folha de pagamento. Tudo bem? Então, esse é o objetivo. Oi. Tá dando para ouvir aí? Tá? Presta atenção. Quem pode ser contratado carteira verde e amarela? O primeiro emprego. O jovem que tenha entre 18 e 29 anos, vou repetir, 18 e 29 anos, primeiro emprego. Se ele já foi empregado em outro lugar, não pode ser contratado nesta modalidade. Henrique, se ele já foi aprendiz, por exemplo, cuidado.
é o primeiro emprego, exceto aprendiz, contrato de experiência, contrato intermitente e avulso. Se ele foi aprendiz, contrato intermitente, avulso, aí ele pode ainda ser contrato verde e amarelo, tá bom? Então o empregado clássico não pode ser contratado nesta modalidade. É para o primeiro emprego, exceto se ele foi contratado avulso, intermitente, experiência ou aprendiz, aí ele pode ainda ser contratado verde e amarelo, tá legal? Então lembre-se disso. Hoje de manhã e durante o dia eu fiquei ouvindo a CBN entre uma audiência e outra. O governo fala do caráter social desse contrato de trabalho, que é essa inserção do jovem no mercado de trabalho. Esse contrato teria essa pegada social. Aí fica com você a opinião sobre essa inserção, se é boa ou ruim, tá legal? Outro ponto aqui é que a faixa salarial é 1,5 salário. Então, 1,5 salário mínimo é o máximo que pode ser contratado nessa nova modalidade. Oi, quem ganha mais? Não pode. Tudo bem? É uma restrição. Fala. Qualquer ramo da atividade econômica, em qualquer atividade? Sim, qualquer pessoa. Naquela idade, né? Eu vou repetir a idade só para a gente memorizar junto. Entre 18 e 29, 1,5 salário no máximo pode ser contratado. Presta atenção. Legislação especial, legislação específica, também é outra restrição. Doméstico, rural, vigilante, que tem legislação especial específica, não pode ser contratado nesta lei do primeiro emprego, tá? Estou falando lei do primeiro emprego, contrato verde e amarelo são sinônimos, tá bom? Há uma isenção fiscal aqui para a empresa, tá? Então a empresa fica isenta, eu vou falar de diversos tributos, se ela contratar nesta modalidade verde e amarelo. Henrique, vamos resumir nesse primeiro ponto, que para você é uma matéria nova e para mim também. Então vamos lá? Preste bastante atenção, pessoal. Quem pode? Novos postos de trabalho na empresa, só novos empregos, exceto aprendiz, intermitente, contrato de experiência e avulso. Idade, 18 e 29. Oi, e o PCD? Pessoa com deficiência. Há uma exceção? A lei não trata da exceção. Então, inclusive, PCD está nessa idade, tá bom? Limite salarial, o teto aqui, 1,5 salário. Certo? Muito bem. As empresas, pessoal, outro tópico bem rapidinho, se você estiver anotando. Coloca assim, limites para a empresa. A empresa está limitada a um número de contratos de trabalho verde e amarelo. Empresas com até 10 empregados, ela pode contratar 2 empregados nesta modalidade. Até 10 empregados, 2. Empresas com mais de 10 empregados, anote aí, 20% do quadro pode ser contrato verde e amarelo. Tá bom? Então, até 10, 2 empregados. Mais de 10, 20%. Meninos, presta atenção. Presta atenção. Quem escreve a lei, assim como você, assim como eu, às vezes erra e escreve essa lei, a hora que eu estava lendo e estudando, durante o dia de hoje, são primeiras impressões ainda, muitas vezes eu acho que ela foi escrita muito rapidamente. Então tem um ponto aqui que eu já divido com vocês, nesses limites, que o legislador, o executivo, né, no caso, que é medida provisória, ele fala de uma quarentena. O empregado que foi contratado precisa dar um prazo de 180 dias. Ora, que contrato é esse? Se você souber a resposta, manda para mim. Vou repetir. O empregado que foi contratado e dispensado precisa dar um prazo de 180 dias. Ora, mas que contrato é esse se é o primeiro emprego? Ah, não, é o aprendiz. Não, mas o aprendiz já tem ressalva. Ah, não, é intermitente. Mas o intermitente já tem ressalva. Ah, é o avulso. Mas o avulso já tem ressalva. Né? Então, qual é? Não sei. Se você souber, manda para mim. Né? Então, há uma dúvida aqui. Direitos. E vou aqui bem rapidinho para não ficar extenso. Quem
é contratado, verde e amarelo, quais são os direitos? Pessoal, os direitos aqui são os mesmos dos demais empregados, tá? Então são os direitos clássicos aí da CLT. Se tiver norma coletiva, piso e outros benefícios no acordo ou na convenção, a lei garante. Tudo bem? Nesse ponto, sem muitas... A forma de pagamento é diferente, eu vou falar, mas os direitos não, tá? Prazo de contratação. É um contrato, olha na minha mão, por prazo determinado. Trata-se de uma modalidade de prazo determinado de, no máximo, por gentileza, anote aí, 24 meses, tá? Então, uma nova modalidade de contrato por prazo determinado, tudo bem? Pode ser contratado para a substituição do pessoal permanente. A mulher ficou grávida, sai de licença, novo emprego, verde e amarelo. E para o aumento dos postos de trabalho. Então, há duas formas que a empresa pode contratar. Quando ela aumenta os postos de trabalho, e a fiscalização do trabalho vai ter que ver se houve um aumento significativo, que a lei é clara. Ela vai pegar de 1º de janeiro até 31 de outubro, que é agora, de 2019, e vai verificar se houve um aumento dos postos de trabalho. Ou substituição do pessoal permanente nas modalidades lá do artigo 443, aquelas modalidades, mulher saiu de licença, houve um acidente de trabalho, nessas substituições temporárias também pode contrato verde e amarelo. Muito bem. Henrique, você falou 24 meses? Falei. Fala para mim aqui, prorrogação. Boa pergunta. Pode prorrogar o contrato dentro dos 24 meses? Pessoal, a lei não faz nenhuma restrição, então há possibilidade de prorrogações simultâneas ao meu sentir aqui, tá bom? Vamos recapitular, porque eu estou estudando aqui com vocês a medida provisória que saiu hoje. Prazo, 24 meses, no máximo. Hipótese de contratação, novos postos e para substituição transitória. Prorrogação, dentro dos 24, mais de uma, permitida desde no máximo de 24. Caso ultrapasse 24 meses, ele terá o contrato por prazo indeterminado clássico da CLT. Pagamento. Pessoal, como eu disse, a MP 905 ela prevê as hipóteses de pagamento como as demais, tá legal? Então, como os demais direitos. Remuneração, 13º, férias, né, e os demais direitos previstos nas normas coletivas. O diferente, presta atenção. O diferente é o prazo. Ao final de cada mês, ele tem que pagar férias e 13º proporcional. Ou prazos inferiores ao mês, mas nunca superiores. Chegou ao final, tem que pagar 13º, férias proporcionais. Tudo bem? Então, veja que há uma diferença. Outra coisa, multa do FGTS. Também há uma particularidade aqui. Vamos prestar bastante atenção aqui? Presta atenção. A multa do FGTS, pessoal, clássica, chega ao final do contrato de trabalho, se ele é dispensado, a gente fala da dispensa arbitrária, aí tem que pagar 40% dos recolhimentos ao longo do contrato. Essa é a multa clássica, 40% ao final, né, em razão dos depósitos aí. Agora, no contrato verde e amarelo, ficou assim, o empregador pode pagar essa multa a qualquer momento. Repete, a qualquer momento. Só que ele assume um risco. Ele paga a multa do FGTS pela metade, 20%, em caráter irrevogável, tá? Então, há aqui, né, uma previsão inédita no direito do trabalho. Henrique, mas veja, ele paga 20% e aí não discute mais sobre os... Exatamente, é dali para frente. E se o empregado no mês seguinte for dispensado por justa causa, pedir demissão, dispensa emotiva, não importa. É em caráter irrevogável, ele pode pagar 20%. Então reduz pela metade. Tudo bem?
Vamos recapitular que o assunto é novo. 13º proporcional, férias proporcionais ao final de cada mês ou período inferior, jamais superior. FGTS, a multa do FGTS pode ser paga a qualquer momento pela metade. E um outro ponto é importante, pessoal. Eu estou vendo vários ex-alunos aqui, quem foi meu aluno, eu falo sempre isso. Um abraço aí para você, Regina, tá? E para tantos outros ex-alunos que eu vi aqui acenando. Aproveito para mandar um abraço para a professora Kelly Amorim aí de Brasília. Pessoal, obrigado pela presença e nós estamos dividindo aqui as primeiras impressões, tá legal? Se você está ouvindo bem e curtindo o vídeo, dá um like aí. Aí, legal. Pessoal, veja aqui, quem foi meu aluno, FGTS nós sabemos que é 8% do valor da remuneração para todos os empregados. Para o aprendiz, 2%. E o contrato novo verde-amarelo? O novo contrato verde-amarelo, pessoal, também a alíquota é reduzida, 2%. Tá legal? Então, a alíquota reduzida de 2%. Henrique, fala da jornada de trabalho. Pessoal, a jornada de trabalho não há novidade. É a mesma. Tá bom? Então, não há impacto aqui. Sobre a ótica da empresa, né? Para as empresas, pessoal, há isenção nos seguintes tributos. A isenção naquela contribuição previdenciária patronal no valor de 20%. Então, reduz aqui para o empregador, salário e educação e as contribuições para o Sistema S também são retiradas. SESI, SENAC, SENAI, SENAT, etc. Então, contribuição patronal de 20% sobre a folha, salário e educação e as contribuições do Sistema S, que também fazem parte de das promessas de campanha do presidente Bolsonaro, tá? E do seu superministro Paulo Guedes. Aqui, pessoal, então é para estimular as empresas e tal, mas muda a contribuição do seguro-desemprego. Eu vou voltar com um vídeo depois, ao longo dos próximos dias, sobre seguro-desemprego e eu trato disso. Tudo bem? Pessoal, adicional de periculosidade. Eu queria falar sobre esse assunto aqui com vocês. Esse novo contrato, a hora que a gente lê, ele começa a falar sobre exposição a perigo, né? E fala que o empregador, agora, pode contratar um seguro privado. Presta atenção aqui para mim. Oi. Se houver acordo entre as partes. Então, aquele acordo individual entre empregado e empregador, eles contratam esse seguro individual. Eu fico pensando aqui, qual que é a possibilidade de um jovem, no primeiro emprego, negociar com o seu empregador, né? Então, não vejo aqui uma possibilidade dessa negociação tão ampla assim. Mas aqui é possível, segundo a legislação. Então, seguro privado, tá? O seguro aqui é para cobrir morte, danos corporais, dano moral e dano estético. Henrique, você falou que ia falar do adicional de periculosidade? Sim. Veja, se o empregador, segundo a nova lei aqui, tiver esse acordo individual, ele pode reduzir o adicional de periculosidade. Nós sabemos que o adicional de periculosidade é 30% sobre o salário contratual. Se tiver esse seguro, pode reduzir para 5%. De 30% para 5%. Né? Então, aqui há uma mudança drástica. A redução do adicional de periculosidade. De 30% para 5%. E mais, para ganhar adicional de periculosidade, ele tem que ficar exposto a risco pelo menos 50% do tempo de jornada. Hoje nós sabemos que a perícia é que verifica se ele está ou não exposto a risco. Aqui ele tem que ficar exposto 50% do tempo. Ou seja, o risco dele é integral se ele sofrer um acidente. Mas, se ele não tiver exposto pelo menos 50% do seu tempo, ele não ganha esse adicional reduzidíssimo. Henrique, não dá tempo da gente entrar
Mas qual a sua opinião sobre reduzir o percentual do adicional de periculosidade? Olha, pessoal, a Constituição não prevê percentuais, né? Ela garante o adicional, mas não prevê o percentual. Ela deixa para a legislação e a CLT prevê 30%. A reforma trabalhista, ela proíbe que acordos e convenções flexibilize o mínimo, que é os 30%. Então, nós teremos um embate aí se a lei pode flexibilizar para menos de 30% ou não, né? Eu entendo que os patamares mínimos de hora extra, periculosidade, insalubridade e o adicional noturno não podem ser flexibilizados, nem mesmo por lei. O advogado da empresa, né, o outro lado, vai ter a sua tese, né, que a lei pode regulamentar, etc. Eu não sei qual é a sua tese, mas é interessante que você tenha uma opinião sobre isso. Muito bem, estamos chegando ao final, pessoal. Término do contrato de trabalho. Como que fica o término? O término aqui, lembre-se, o contrato é por prazo determinado. 24 meses no máximo, tá? E você que foi meu aluno sabe que aquele que coloca fim ao contrato de trabalho tem que pagar uma indenização. Aquele que coloca fim no contrato de trabalho a termo tem que pagar uma indenização. Ou o empregador ou o empregado. Neste caso aqui, pessoal, da carteira verde e amarela, o primeiro emprego, enfim, o nome que você quiser chamar aí, não há essa indenização clássica do contrato por prazo determinado. As partes assumem aqui uma cláusula, vou repetir, as partes assumem aqui uma cláusula assecuratória de direito recíproco. Ou seja, ao final tem que dar aviso prévio. E se tratar de dispensa por parte do empregador, tem que pagar a multa de 40%. Tudo bem? Então, lembre-se disso. Cláusula assecuratória de direito recíproco, ela afasta a indenização do término antes do momento, né? O término antes do combinado. Aqui não tem. É outra particularidade, tá bom? Henrique, dúvida? Manda. E se chegar ao final dos 24 meses, ou a idade máxima de 29 anos, desculpa. Olha, aí não há falar e multa de 40%, tá? E nem aviso prévio. Tudo bem? O contrato é por prazo determinado, as partes já sabem do fim. Seguro-desemprego. O empregado tem direito a seguro-desemprego aqui? Pessoal, quando a gente trata de um contrato por prazo determinado clássico, não. Mas nesse tem, a depender se ele cumpriu lá os requisitos da legislação previdenciária. Tá bom? Então, contrato por prazo determinado clássico. Tem? Não tem. Esse tem. Seguro-desemprego, se ele cumpriu os requisitos. A última coisa que eu vou tratar sobre o novo contrato verde e amarelo aí, né, é o fim, a quitação. Eu até fiz um resuminho aqui. Antes de falar da quitação, pessoal, eu fiz um resuminho que eu estou escrevendo. Tudo isso que eu estou falando vai estar lá no meu site. É só você acessar, vai estar detalhado, com quadrinho, vai estar disponibilizado lá nos próximos dias. Você pode pegar, ler com calma. Você que trabalha com direito do trabalho, seja RH, advogado, sindicalista, ou estudante de direito, enfim, ou simplesmente lida com o direito do trabalho no seu dia a dia, porque você é empregado ou empregador, é só acessar lá henriquecorreia.com.br que vai estar disponível, tá? Até para que você possa dar sua opinião e contribuir com a gente aqui nessa nova lei. Antes de falar do fim do contrato, né, o último assuntinho, eu coloquei 7 restrições. Vou repetir, 7 restrições. Quando não pode contratar o verde e amarelo, o novo emprego, o primeiro emprego. Se ele já
Então, são 7 restrições. Eu elenquei e fiz um quadrinho aqui no meu material. Se ele já tem um outro emprego, se ele já foi empregado, ele não pode ser contratado. Se ele já tem mais de 29 anos, inclusive PCD, pessoa com deficiência, não pode. Se ele ganhar mais de um salário mínimo e meio, não pode. Quarta, aquelas limitações da empresa. Até 10 empregados, só pode ter 2 verde e amarelo. Mais de 10 empregados, 20%. Então, se extrapolar essas limitações, não pode. Tá? Tem uma discussão que vai ser travada nos próximos meses, né? Que são esses novos postos. Só pode contratar se for novos postos, criação de novos empregos. Então, essa média aí que a empresa teve, de janeiro até agora outubro, vai ter uma discussão de novos postos ou não. E aquela substituição do pessoal permanente. Então tem essa limitação também. Tem que ser novos postos ou a substituição temporária do pessoal permanente. Acidente, licenças, etc. Outra limitação é a limitação temporal. 24 meses aí, não mais. Lembre-se que essa lei, essa medida provisória, aliás, que não é lei ainda, é temporária também. Só pode contratar até o final de dezembro de 2022. Vou repetir, essa informação não tinha dado. Essa leizinha, pessoal, o contrato verde e amarelo, tem vigência até dezembro de 2022. Depois disso não pode mais ter verde e amarelo. Até hoje, né? Até se persistiu da forma como está. Henrique, mas todos os contratos chegam ao fim? Não. As novas contratações só podem acontecer até 31 de dezembro de 2022. Se ele foi contratado em dezembro de 2022, cumpre o prazo de 24, mas não pode ter outros novos contratos, tá bom? E a 7ª restrição é a legislação especial. Doméstico, rural, vigilantes que têm leis específicas não podem ser contratados com base nessa lei. Tem lá essa ressalva. O que vai surgir discussão, e aí nós vamos tratar junto, né, vamos pensar junto, é motoristas, por exemplo. Bancários, que têm direitos específicos, mas dentro da CLT. Não há uma legislação específica. Tá bom? Nós não sabemos como que será interpretado isso e se o Congresso vai mudar ou não. O último ponto do contrato verde e amarelo, pessoal, que eu trouxe, é o fim mesmo, que é a quitação dos direitos. Que também não tem muita novidade. Tá? A quitação aqui, ele possibilita para o verde e amarelo aquele acordo extrajudicial. É o acordo entre as partes, cada um com seu advogado, leva lá para o juiz, bateu o carimbinho, juiz do trabalho. E aí o juiz do trabalho vai homologar ou não essa quitação. Homologou? Trânsito em julgado. Pode reclamar isso aqui só com ação rescisória. Né? Então, novamente, assim como foi feito na reforma trabalhista, como que é o discurso que é feito lá? Para dar segurança jurídica no término, né? E aí dá a quitação geral, ou a quitação daquelas parcelas, e não pode mais rediscutir. Tudo bem? Eu acho que esse ponto foi um retrocesso da reforma, e aqui também. Sob a ótica do empregador, há esse discurso da segurança jurídica. E transforma o juiz do trabalho, a juíza do trabalho, em um órgão meramente homologador. Né? Então, não vejo aqui como um avanço, mas vejo como um retrocesso. Pessoal, diversas instituições, inclusive a que eu pertenço, o Ministério Público do Trabalho, a Associação do MPT, criticaram essa nova lei, esse novo contrato, e já há uma movimentação para questionar a sua constitucionalidade. Né? Então nós vamos ver os próximos passos. Cada novo passo do Congresso nós vamos seguindo aqui, você que é meu seguidor, aqui no Instagram, no site, enfim, nós vamos acompanhando para e passo aqui cada um dos movimentos, tá bom? Esse vídeo vai ser salvo, se você não conseguiu visualizar todo, ou tem algum colega aqui nesse momento não pôde ver, é só compartilhar, o vídeo vai ficar por 12 horas. Tudo bem, pessoal? Eu vou falar mais um pontinho, que é o concurso do MPT que saiu hoje. Manda um abraço aí. Da onde você está falando?
Hã? É isso aí, essa leizinha não sei se ela é muito boa não, hein? O concurso do MPT, pessoal, o concurso do MPT saiu hoje, essa notícia é boa, né? Para aumentar os quadros do Ministério Público do Trabalho, essa instituição fantástica, linda, que me enche de orgulho a cada dia. Sou realizado na minha profissão, graças a Deus. Um abraço aí para Aracaju, tive aí esse final de semana, Curitiba, Campo Grande, Salvador, terra da editora Juspodium, ia sempre para Salvador, Rio de Janeiro, né? João Pessoa, um abraço para todos aí desse Brasilzão. Bom, o concurso do MPT saiu hoje e é um dos concursos, né, mais disputados do país. Embora eu acho que é um concurso que ele quer selecionar procuradores e procuradoras do trabalho, né? Então você precisa demonstrar desde a primeira fase que você tem o perfil de procurador, procuradora do trabalho. Então esse perfil eu acho que é imprescindível já na primeira fase. Saber bem as coordenadorias, o que o procurador do trabalho faz no dia a dia, a visão do direito e do processo do trabalho, que serão suas ferramentas de trabalho, aquelas áreas que o procurador e a procuradora do trabalho mais atuam, trabalho infantil, terceirização, meio ambiente, liberdade sindical, você tem que saber bem, né? Então se você vai prestar o concurso, você tem que saber essa visão do MPT, é imprescindível. Eu prestei 2 para o MPT, o primeiro eu fui com o olhar da magistratura, que é o que eu prestava. O segundo não, eu fui com a visão do MPT, sabia o mesmo tanto que eu sabia no primeiro, mas aí passei. Então fica aí a indicação, eu falei 4 aulas sobre essa visão do Ministério Público, num curso específico. O site desse cursinho é Aprovação PGE, você entra lá, tem lá curso específico para o Ministério Público. São 4 aulinhas, a visão do Ministério Público, eu falo de coordenadorias, dou até uma visão assim, de inquérito, TAC, os meus posicionamentos lá no dia a dia, né? E a minha matéria é Direito do Trabalho, então eu falo terceirização, trabalho infantil, meio ambiente, princípio da prevenção. E esse curso, cursinho lá, Aprovação PGE, durante acho que 2 ou 3 dias está dando desconto, razão do edital do MPT. Fica o convite. Foi um curso gravado com muito carinho para você, tá bom? A primeira aula é só você entrar lá e assistir. Henrique, para a gente finalizar esse videozinho, né? Muito obrigado aí pelo elogio do curso. Você que fez, ficou com alguma dúvida, manda para mim, né? As provas, pessoal, a primeira fase é só no início de março do ano que vem. Então, no início de março do ano que vem, você tem aí mais de 4 meses. Né? Bom, hein? Dá tempo. Dá tempo de dar um gás. Eu tenho um amigo que estudou comigo muitos anos, sabia toda a doutrina, ele acabou passando em outro concurso, não na área trabalhista. A gente perguntava para ele as nossas dúvidas, porque ele sabia todas as doutrinas, mas ele não passava na primeira fase. Então ele não virou procurador ou juiz do trabalho. Coloque na sua mente, se você não passar na primeira fase, você não vai ser procurador do trabalho. Mesmo você sabendo todas as doutrinas da galáxia. Né? Então, veja, aqui você precisa saber bem primeira fase, rasa. Esses dias me perguntaram como você estudava lei. Eu estudava com ódio. Como você estudava OJ e súmula? Eu estudava com ódio. Por quê? Porque eu não gostava de ficar memorizando, eu gostava de doutrina. Né? Então, mas você precisa saber. Para saber bem primeira fase, você precisa saber o passado, para ver o futuro. O que caiu, como que caiu, ver as últimas provas, comentar item a item, tá bom? Veja as questões dos últimos concursos. É imprescindível. Ouça. Tá? Tem esse livrinho aqui que eu indico. Revisar seu MPT com todas as provas, inclusive do último concurso. Esse livro tem que ser seu livro de cabeceira. Tem que fazer ele inteiro. Você vai estar na frente de outras pessoas. Além de ser dividido por matéria. Tá lá, processo legislativo. Você vai lá no processo legislativo. Inquérito, tem lá. Recurso de revista, tem lá.
E todas, direito constitucional, administrativo, direitos humanos, direito penal, tem tudo. Outro livro tem que ser seu livro de cabeceira, primeira fase, saiu agora. Revisão final, MPT, específico, ponto a ponto do edital. Ponto a ponto do edital. Então esses 2 livros são seus livros de cabeceira. Coloque a sua planilha, faça a planilhinha e manda bala. Sobre o concurso do MPT, para o vídeo não ficar muito grande, eu também volto com várias dicas. Tá legal? Se ficou qualquer dúvida do contrato verde e amarelo ou do concurso do MPT, manda para mim. Aceito sugestões de outros vídeos. Aliás, convido você para ouvir os podcasts que estão lá. Se você tem Spotify, está lá no Instagram, está lá no meu site. Podcast são pequenos áudios, 5 minutos. É só você ouvir. E sugestões para novos podcasts e novos vídeos. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Um abração, bons estudos e vamos refletir juntos.